Meu nome é Lucas de Moraes, eu sou professor de literatura e esse é mais um vídeo da oficina Classe A e Casa Verde de Literatura. Hoje a gente vai falar sobre Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. É um livro de contos escrito por ela, que inclusive é um dos melhores livros, se não o melhor livro de contos, em que ela utiliza o máximo da sua técnica escrita e junta, ela une elementos do realismo a elementos do fantástico da literatura. Bom, vamos dividir esse vídeo em duas partes, eu pretendo ser mais breve dessa vez. Primeiro eu vou falar sobre a Lígia Fagundes, depois eu vou falar sobre os seus contos. Eu não vou me aprofundar em nenhum deles, mas eu vou dar um resumo de cada um e eu vou tentar ler pelo menos um parágrafo de cada um desses contos, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre a Lígia Fagundes, uma grande escritora brasileira que nasceu em 1918 e morreu nesse ano de 2022. Ela foi escritora, Ela escreveu romances, escreveu contos, escreveu crônicas e, bom, ela é um grande nome do cânone da literatura brasileira. Ela faz parte do que a gente se convencionou a chamar de pós-modernismo. O pós-modernismo, cara, na universidade a gente discute sobre isso, E nunca chegamos a um consenso do que é o pós-modernismo. Alguns dizem que é um movimento de contestação do modernismo, outros dizem que é um período da literatura em que se está procurando criar uma paródia ou reescrever os procedimentos literários que vinham sendo feitos até então. Eu não sei dizer exatamente o que é pós-modernismo, eu não vou entrar nessa, porque eu acho que nós estamos vivendo esse momento da literatura e ainda não dá para dizer o que ele é, porque ainda existem muitos autores escrevendo. E a Lígia Fagundes, assim, ela nasceu no começo do século XX e ela escreve pós-modernismo, do mesmo jeito que o Milton Ratum escreve pós-modernismo também. Eu acho um pouco complicado bater o martelo sobre o período da literatura ou aqui que ela se compromete a fazer. O importante é saber que a técnica escrita que ela utiliza, que é o que a gente chama de fluxo de consciência, eu já falei sobre ele em outro livro, em outro vídeo inclusive, e ela também utiliza o monólogo interior, que são técnicas sofisticadas e difíceis da literatura, Enfim, ela busca documentar nas suas obras, as condições dos grandes centros urbanos do Brasil e principalmente ela utiliza uma literatura engajada em que se mistura o realismo e a fantasia. Nesse livro de contos, inclusive, eu estou aqui com a minha edição no Kindle, ela utiliza essa mistura de fantasia com o realismo de maneira a deixar no ar a resposta do que está acontecendo. O que é a fantasia, O que é a literatura fantástica? É quando existe um rompimento com a tradição do que a gente convenciona dizer que é normal. Então, por exemplo, existe um mundo normal em que eu não posso flutuar, em que eu não posso mexer a minha mão e vai sair fogo, porque eu vivo no mundo real. A literatura fantástica, ela apresenta um fato que parece ser sobrenatural, mas também não se sabe se isso se explica pela fantasia ou se explica pela ciência. Então fica naquele meio termo difícil de ser explicado. Isso que a gente chama de literatura fantástica. Também aparece alguma coisa da magia, do realismo, o que a gente chama de realismo mágico, que é uma forma de fantasia que não promove o susto e não promove a rejeição dos personagens de uma história. Na verdade, aquilo ali faz com que, quando acontece algum evento sobrenatural, os personagens eles acreditam que aquilo ali é comum. Isso acontece muito num livro muito famoso aqui da América Latina, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O interesse da literatura da Lígia Fagundes Telles pela literatura, começou muito cedo. Ela escrevia literatura desde adolescente, E inclusive quando era adolescente ela publicou uma obra chamada Porão e Sobrado, em 1938. E ela foi financiada pelo próprio pai nesse processo, com 15 anos de idade. Aí ela se casou posteriormente com um jurista chamado Goffredo Telles Jr., com quem teve um filho. Depois ela se divorciou e casou com outra pessoa, que é o cineasta, o Paulo Emílio Salles Gomes. Foi a partir depois disso, de um romance muito famoso, que inclusive virou novela, virou minissérie, um romance chamado Ciranda de Pedra, e lá isso já em 1957, que a Lígia Fagundes Telles ela passou a ser conhecida pelo campo literário e pelo grupo específico dessa arte, tanto assim nos meios literários de São Paulo, do Rio de Janeiro, quanto na própria universidade, Esse romance, Ciranda de Pedra, que virou novela das 6, eu acho que virou 2 novelas, inclusive, Ele mostra o ponto de vista de uma menininha, que ela é filha de um casal que acaba de se separar, e aí a menina vai morar sozinha com a mãe. E aí esse romance, que é super sensível, mostra o ponto de vista dela, e como que essa criança enxerga nessa separação, e como que uma pessoa em formação entende um momento tão dramático como esse. Por causa dessa obra, ela ganhou o prêmio de literatura mais conhecido no Brasil
e que por muito tempo foi o mais respeitado, que é o Prêmio Jabuti de Literatura. Aí dos anos 60 até os anos 2000, a Lígia Fagundes ainda vai produzir bastante coisa, ela escreve muitos contos, ela escreve alguns romances, né? E ela ganha muitos prêmios a partir disso. Enfim, a Lígia Fagundes Telles é uma escritora muito conhecida por misturar uma linguagem coloquial e o pensamento interno de uma pessoa aos fatos que estão acontecendo, né? Inclusive, isso vai fazer parte do que se chama pós-modernismo. Esse movimento, que eu não sei se dá para chamar de movimento do mesmo jeito que o modernismo. Porque assim, o modernismo ele tem um manifesto, 2 inclusive, ele tem autores que organizaram um evento para lançar o modernismo. Então é um movimento, ele é organizado. O pós-modernismo eu não sei se dá para chamar de movimento, dá para chamar de período, né? Enfim, ele tem características que vão explorar, por exemplo, a pluralidade de vozes narrativas. Então, às vezes, o livro vai ser narrado por 2, 3 pessoas diferentes. Você tem a mistura de estilos, né? Às vezes a literatura vai ser um pouco mais voltada para o clássico, às vezes muito mais voltada para o coloquial, né? Para aquela linguagem mais informal. Além disso, esse período da literatura, ele vai acompanhar a evolução tecnológica da sociedade. Também vai falar sobre a expansão da globalização, né? Que é muito importante para o nosso período. Isso vai se refletir na literatura e vai se refletir na arte. Uma vez que a arte ela é a voz da sociedade, a literatura ela vai tentar internalizar esses processos externos que estão acontecendo no nosso mundo que se atualiza. Sempre existe relação com o contexto sociopolítico na literatura pós-modernista, porque existe essa busca por entender a configuração política do nosso mundo para tentar entender o que está acontecendo com ele, né? A prosa da Lígia Fagundes Telles ela vai caminhar muito nesse sentido. Inclusive, as personagens elas estão sempre no momento de incerteza, de acreditar no que está acontecendo no mundo ou tentar fugir para uma resposta sobrenatural das coisas. A gente vê na literatura da Lígia Fagundes a fragmentação do foco narrativo, então nem sempre o narrador vai estar dentro da história, nem sempre ele vai estar 100% por fora. Às vezes a narração ela vai mudar de um ponto para o outro que você nem percebe, é muito legal ver isso acontecer. E a Lígia Fagundes Telles, ela tem uma qualidade técnica muito grande, cara. Porque tem uma cena de um conto em que a pessoa tá dentro de uma casa, ela tá contando sobre a vida dela e de repente a narração tá lá no passado, na infância dessa personagem, e você nem vê isso acontecendo, né? Eu tô me referindo ao segundo conto do livro. Bom, além disso, existe o fluxo de consciência e o monólogo interior, que são 2 coisas parecidas, mas elas não podem se confundir, né? O fluxo de consciência é uma técnica escrita, eu já falei sobre isso numa obra anterior aqui, num dos vídeos do curso. Mas o fluxo de consciência, ele se caracteriza por ter um pensamento que não foi organizado ainda e que ele é transposto para a folha do jeito como o pensamento desorganizado se concebe. Então você não tem, por exemplo, a organização de quem que está falando o quê, qual que é o assunto central que está sendo tratado. Isso não acontece. No fluxo de consciência, você não sabe quem que está falando, você não sabe exatamente qual que é o tema central daquela discussão, porque são pensamentos dispersos que aparecem, né? O monólogo interior, diferentemente disso, ele é um pouco mais organizado. Pelo menos ele tende a ter pelo menos um fio, que é um pouco bagunçado, mas existe um fio temático pelo qual o personagem vai desenvolvendo uma ideia. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu tô vendo a minha colinha aqui. Bom, e existe o conflito existencial de personagens, né? Que vão pensar, várias coisas vão ser pensadas nesse livro. O abandono, a solidão, a exclusão, o medo do misterioso, né? Do desconhecido. Bom, o Seminário dos Ratos é um livro que foi publicado em 1977 e é um livro de conto que percorre, né, várias narrativas que variam entre o realismo e entre o fantástico, e vão lidar com questões típicas dos seres humanos, né? Por exemplo, o medo do desconhecido. Tem um conto que 2 meninas entram numa casa nova, num sobrado, e aí algumas coisas estranhas começam a acontecer. Enfim, né? Quantos contos aparecem? São 14 contos nesse livro, e eles vão trazer temas como amor, como solidão, conflitos existenciais, a loucura, os medos de cada personagem, né? Às vezes a autora, a Lígia Fagundes, ela vai transcender, como eu disse, essa noção do que é real, do que é sobrenatural. E ela vai, né, violar essa linha em vários momentos. Existe uma articulação de ideias aqui muito boa sendo feita. O Seminário dos Ratos, inclusive, é um dos contos, é o último conto. E é muito legal, ele fala de organizações políticas que elas estão se preparando para uma invasão de ratos em todos os lugares. E aí eles não conseguem eles não conseguem evitar essa invasão, enfim, vou falar sobre ele, né? Esse livro ele também fala muito sobre a repressão política do
pós-instauração da ditadura de 64, fala muito sobre esses medos que as pessoas têm de trazer os demônios do passado de volta, de enfrentar o futuro, né? Existe muita simbologia nesses contos e é comum da Lígia Fagundes Telles criar, como eu disse, essa literatura combativa, que ela busca, né, ir de frente para o problema e ela não, dificilmente ela vai buscar silenciar sobre alguma temática social. Deixa eu ver se eu consigo ler um parágrafo de cada conto aqui. O primeiro conto ele é super legal, ele já começa bem, o livro já começa bem. A primeira história chama-se As Formigas. É um conto fantástico, em que duas moças, elas alugam um sobrado. E aí é um sobrado meio novo, meio escuro, né? É lá no alto do edifício. O negócio é tão apertadinho que elas têm que se abaixar no comecinho da porta para entrar, né? E aí, uma é estudante de Direito e outra de Medicina. E aí a inquilina, ela fala, ó, a pessoa antiga também era médica, ela deixou um caixote aí com uma ossada. E a moça, nossa, será que eu posso ver e tal? Ela chega, pega uma caixa, parece ser uma caixa de osso de criança, né? Vai de criança? A mulher fala, não, isso aqui é a ossada de um anão. Ela fala, isso né, é super difícil encontrar. Deixa eu ler aqui as primeiras palavras desse conto. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. Aí ela aperta, é sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras, com a condição de não provocar incêndio. Enfim, elas entram lá e aí tem esse caixote. Elas começam a dormir nesse sobrado e aí, cara, acontece uma coisa muito louca. Toda madrugada aparece uma infestação de formigas que elas só vão para uma direção, elas não voltam, e elas se encaminham em direção ao caixote que estava com a ossada. E aí o que elas percebem? Elas percebem que ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, as formiguinhas, elas estão recompondo aquela ossada do anão. E aí todo dia elas, nossa, olha ali, ó, as formigas estão andando. De dia elas desapareciam. De noite elas tentavam matar as formigas com álcool, pisando em cima, e deixava rastro de formiga morta. E no outro dia, cadê? Não aparecia. Então elas começaram a ficar com medo disso acontecendo, né? Até que chegou um momento em que uma das meninas percebeu que a ossada estava quase pronta, né? Vértebra por vértebra, faltava pouco pro anão ficar montado. E aí uma delas cutuca a outra e falou, vamos embora antes que isso aconteça, né? Antes que a criatura se forme. Eu vi algumas interpretações falando sobre as meninas que fogem, isso tem a ver com os seus demônios pessoais e tal. Talvez. Mas também dá pra gente pensar que a literatura fantástica, ela trabalha muito com o suspense, né? Você tem uma situação que vai se construindo e as personagens ficam que nem bobos, assim, só olhando. Ó, tá construindo aí, ó, um anão. Formigas estão fazendo a ossada de um anão ficar de volta ao normal e a gente vai ficar acompanhando. Não, nesse livro, as meninas, elas vão embora, elas fogem. Então a gente não fica sabendo o que acontece no final. A revelação, ela nos é suprimida, né? A gente não tem acesso a ela. E assim que termina o conto, as meninas fogem do sobrado e não esperam para ver o que vai acontecer ali. O segundo conto é um conto chamado Senhor Diretor. Eu acho um dos contos mais legais desse livro, é um dos mais bonitos, né? É bem triste também. Ele fala sobre a Maria Emília. A Maria Emília, ela é uma senhora, ela tá para completar 61 anos de idade. E aí o livro começa com ela entrando na frente de uma banquinha de jornal, ela pega uma revista e vê um negócio, né? Ela vê um casal se beijando e o casal tinha acabado de sair de uma praia. E aí todo mundo tava meio molhado e pingando e é um negócio meio sexual, assim. E aí ela acha um absurdo. Ela odeia aquela exposição, ela não gosta daquele monte de corpo aparecendo e partes do corpo. Aí ela resolve escrever uma carta para o diretor de televisão falando sobre aquilo, né? Sobre a sua indignação. Aí enquanto ela escreve a carta, e isso é muito legal, né? Esse é um dos contos mais legais porque o fluxo de consciência ele aparece de uma maneira muito mais intensa do que nos outros contos. Deixa eu ler aqui essa primeira parte, né? Seca no Nordeste, na Amazônia, cheia. Leu Maria Emília na manchete do jornal, preso aos varais da banca com prendedores de roupa. Desviou o olhar severo para a capa da revista com a jovem de biquíni amarelo na frente, ele atrás, enlaçando-a na altura dos seios nus.
amassados sobre os braços peludos. Estavam molhados como se tivessem saído juntos de uma ducha. Sérios. Por que todas essas fotos obscenas tinham esse ar agressivo? Emendados feito animais, e brilhosos, e escorrendo água oleosa desde Sodoma e Gomorra, os óleos e ungüentos perfumados fazendo parte das orgias. Até a manteiga, imagine, a inocente manteiga. A audácia da Mariana em contar o episódio da manteiga, aquela indecência que viu num cinema em Paris, e foi de rir, tão engraçado. Mimi, ele dançando tango de calças abaixadas, tão cônico, e confessou que viu o filme 2 vezes para entender melhor aquele pedaço, a debilóide. É o cúmulo. Disse que apareceu uma marca de manteiga e aproveitou para fazer sua propaganda. Funcional com ou sem sal. 3 anos mais velha do que eu, 64,5. Você percebeu? Não sei se você percebeu, mas era uma mulher que estava na frente da banca de jornal e de repente está falando sobre o passado dela. E aí ela te pega nessas, você vai lendo e você vai, quando vê, acabou o conto. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Uma literatura que, ao mesmo tempo que é difícil, porque dá para ver que é um procedimento complicado de se fazer, também é algo que agrada o leitor. Eu gosto dessa situação. De qualquer forma, é sobre essa protagonista que é a Maria Emília, ela fica pensando na vida dela, ela fica pensando em escrever essa carta e, ao mesmo tempo, ela faz uma reflexão de como que ela gostaria que tivesse sido sua vida. Então, diversas vezes a personagem volta à sua infância, volta à sua juventude, num período que não volta mais, né? E fica falando sobre as suas frustrações, os seus ressentimentos do passado, do que ela gostaria que tivesse acontecido na sua vida, né? É um conto em que o monólogo interior ele é explorado muito, e aí você vai vendo a intimidade da personagem sendo revelada aos poucos. E ela fica todo o tempo, não, eu não posso falar isso aqui na carta porque isso aqui é se entregar demais. Eu não vou falar que eu sou virgem porque ela é virgem. E aí a todo momento ela fica vendo cenas de sexo. Tem uma hora que o conto te leva para um momento em que ela tá num cinema, e aí tem uma cena de beijo no cinema, e ela vê a fileira inteira com um monte de casal se beijando, e aquele barulho de carne se pegando, e ela fica, né, reprimida, até o momento que desce uma lágrima do olho dela, e ela fica pensando o que poderia ter feito da juventude, uma vez que ela é uma mulher virgem com 61 anos. É lindo esse conto, ele fala muito sobre o sentimento reprimido das mulheres, né? Eu acho isso legal da Lígia Fagundes Telles, porque assim como a Clarice Lispector, ela começa a escrever uma literatura feminina que não está mais à sombra de um homem, e sim ela existe na sua integridade, entendeu? Então ela vai falando sobre essa frustração feminina, sobre esse pensamento, né, reprimido, principalmente por causa dos homens. Eu acho muito legal e recomendo a leitura do conto chamado Senhor Diretor. O próximo conto, esse aqui é muito legal, que é o Tigrela. Ele é um dos contos mais conhecidos da Lígia Fagundes. Ele fala sobre uma moça que ganha uma tigresa misturada com humana que fica dentro do apartamento dela, né? E aí essa tigrela, ela tem... O que ela tem de humano, né? Ela tem de humano porque ela gosta de bar, o compositor, ela gosta de cachaça, e ela gosta da dona dela, que também é amiga. Ela gosta tanto que ela fica com ciúmes quando ela se apaixona por outro homem, né? Deixa eu ver aqui, ó. A primeira parte do conto. Encontrei Romana por acaso, num café. Estava meio bêbada, mas lá no fundo da sua transparente bebedeira, sentia um depósito espesso subindo rápido quando ficava séria. Então a boca descia, pesada, fugidio o olhar que se transformava em caçador em caça. 2 vezes apertou minha mão. Eu preciso de você, disse. Mas logo em seguida já não precisava mais, e esse medo virava indiferença, quase desprezo, com um certo traço torpe engrossando o lábio. Voltava a ser adolescente quando ria, a melhor da nossa classe, sem mistérios, sem perigo. Fora belíssima e ainda continuava, mas sua beleza corrompida agora era triste até na alegria. Contou-me que se separou do 5º marido e vivia com um pequeno tigre num apartamento de cobertura. Com um tigre? Romana, ela riu. Tivera um namorado que andara pela Ásia e na bagagem trouxera tigrela dentro de um cestinho. Era pequenininha assim, precisou criá-la com uma madeira. Crescera pouco mais do que um gato, desses de pelo furtivo e com listras tostadas, olhar de ouro. 2/3 de tigre e 1/3 de mulher. Foi se humanizando e agora? No começo me imitava tanto, era divertido. Comecei também a imitá-la e acabamos nos embrulhando de tal jeito que já não sei se foi com ela que aprendi a me olhar no espelho com esse olho de fenda, ou se foi comigo que aprendeu a se estirar no chão e deitar a cabeça no braço para ouvir música. É tão harmoniosa. E aí ela vai falando das características da tigrela, vai falando sobre
né, a presença dela no apartamento, e quando ela bebia ela queria se matar, se jogar lá de cima, né? Enfim, e aí vai falando sobre essa relação de ciúme que a Tigrela tem com a protagonista do conto, né? Então ela tem características humanas, como ter ciúme, como se embebedar. E aí quando a Romana, ela tentava se reconciliar com o ex-marido, a Tigrela, ela começou a ficar muito arisca, ficar muito nervosa. Ela começou até a imaginar o suicídio da jovem, mas isso aí não se concretiza. Fica apenas no ar, né? E fica se imaginando esse pensamento da Tigrela sobre a Romana, né? Deixa eu ver se eu consigo a tempo aqui colocar as últimas partes do conto, porque é interessante ver mesmo. Ó, a porta do terraço está aberta. Essa porta também ficou aberta outras noites e não aconteceu. Mas nunca se sabe, é tão imprevisível. Ai meu Deus, cadê? Aqui. Acrescentou com voz sumida. Limpou o sal dos dedos no guardanapo de papel. Já vou indo. Volto tremendo para o apartamento, porque nunca sei se o porteiro vem ou não me avisar que de algum terraço se atirou uma jovem nua com um colar de âmbar enrolado no pescoço. Bom, no final das contas, né, não se concretiza, não dá para saber o que aconteceu, fica muito sugestivo no final, né? Eu gostei desse conto Tigrela porque ele lembra um conto de um escritor argentino chamado Julio Cortázar. Um conto em especial chamado Carta a uma Senhorita em Paris. Porque todo o conto se passa dentro de um apartamento em que coisas fantásticas acontecem e também existe a referência a animais. Não sei se a Lígia Fagundes gostava de Julio Cortázar, não sei se ela teve acesso a essa literatura, talvez, mas existe uma conexão, né, com esse conto argentino, com essa literatura fantástica latino-americana também. O próximo conto, ele é menos sobrenatural e ele vai um pouco mais ao encontro dos sentimentos humanos mesmo, principalmente dos sentimentos mais infantis. É um conto chamado Herbário, que se passa em primeira pessoa. Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois eu vou falar sobre ele. Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira de paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa, mas arriscava pés e mãos por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos. Tatu? Cobra? Procurando a folha mais difícil, aquela que ele examinaria demoradamente. A escolhida ia para o álbum de capa preta. Mais tarde, faria parte do herbário. Ele tinha em casa um herbário com quase 2.000 espécies de plantas. Você já viu um herbário? Ele quis saber. Bom, esse conto, ele fala da primeira paixão de uma menina, que ela sente essa paixão pelo seu primo mais velho, que é um botânico, por isso que se chama herbário, né? Esse primo dela, ele fica doente no momento, e aí ele precisa de umas folhas raras, né, pra poder se tratar. Aí a menina vai, eu vou resumir bem, a menina vai, fica procurando, enquanto ela fica pensando nele e tal. Aí fica aquele lance de mudar o foco narrativo o tempo inteiro. Tem que ter atenção para ler esse livro, né? E aí, quando ela volta, ela ouve, né, que... Ai, olha só, você não vai acreditar agora. O seu primo, ele encontrou a fulana lá que tinha voltado e eles estão conversando entre si. E aí ele vê que o primo dele tá conversando, e é uma conversa, né, um pouco... Pelo que se dá a entender, ele tá tendo aquela aproximação mais... com segundas intenções em cima da moça, né? É uma moça muito bonita. Aí ela fica com raiva. Ela fala, eu não vou entregar folha nenhuma também, eu não quero saber de mais nada, o mundo não faz sentido. Mas aí ela começa a pensar, começa a confabular, e aí existe aquele lance de amadurecimento, né? Que a gente vai chamar de epifania na literatura europeia. O que é essa epifania? É aquele amadurecimento instantâneo que aparece ou por meio de uma frustração ou por meio de uma grande reflexão a respeito de um acontecimento. Aqui acontece um pouco dos dois, né? Ela acaba entregando, né, essa folhinha para o seu primo no gesto de amor, e aí vai falar desse primeiro amor que ele não é correspondido, esses amores juvenis, né? Esse conto, ele me lembrou um conto de um escritor irlandês chamado James Joyce, e é um conto chamado Araby, A-R-A-B-Y, se você quiser procurar aí para ler, que também vai falar da frustração de um menino adolescente que vai se encontrar com a pessoa que ele gosta, e esse amor acaba não correspondido. Ele chega no lugar, a festa já acabou, todo mundo foi embora, né? E aí ele entende que a vida não é aquele livro cor-de-rosa, né, que ele imaginava. Eu gosto de como existem conexões da literatura da Lígia Fagundes Telles com grandes obras da literatura do século XX. Tem um conto dela, ele não tem nesse livro, mas é um conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol, que é igualzinho um conto do Edgar Allan Poe chamado Barril de Amontilhado. Dá uma olhada depois,
que eu tenho certeza que você vai gostar, é um conto de terror. Bom, esse foi o Herbarium, né? É o conto, então, sobre esse amor não correspondido. E aí o próximo conto, ele vai ser A Sauna. Ele também é um conto nada fantástico, ele é muito mais realista, né? E ele começa desse jeito. Eucalipto. Era esse, sim, era esse o perfume de rosa e de seu mundo de infusões de plantas silvestres, filtros verdolengos e boiões de vidros estagnados nas prateleiras. Esse o perfume verde úmido que senti quando se debruçou na janela para posar. Tinha chovido e um vapor morno subiu do jardim com o sol. É o primeiro retrato que faço. Preciso acertar. Avisei e ela se retraiu na janela. Então beijei-lhe a testa. Vamos, relaxa. Não pense no que eu disse, mas pense nesta laranja que você vai segurar. Assim, pode falar se quiser, mas não se mexa. Quietinha segurando a laranja. Quando esbocei o oval do seu rosto, estava tão séria que parecia posar para uma foto frente perfil datada. Rosa retratada, eu disse, e ela aproveitou o sorriso para molhar os lábios com a ponta da língua. Continuaram sem brilho os lábios anêmicos. Minha rosa anêmica, você precisa parar com essas verduras. Coma bifes sangrentos, você precisa de carne. O melhor retrato que já fiz. Mas o que foi feito dele? Perguntou Marina. Deve estar com ela, respondi. Por onde andam o modelo e o retrato é o que eu gostaria de saber. Não foi há mais de 30 anos? Tempo a beça. Sauna é um conto muito massa, muito legal, que se passa numa sauna em que o protagonista ele começa a fazer uma revisão da sua vida passada, né? Ele casa com a Marina, e a Marina, ela o acusa de ser um homem frio que nunca amou ninguém de verdade, né? E aí ele fica pensando nisso, não, calma aí, como assim eu nunca amei de verdade? E aí ele lembra do relacionamento anterior dele com a Rosa, que é retratada aqui no primeiro parágrafo, né? Como que é a Rosa? A Rosa era... a Rosa, primeiro, já começou errado tudo isso aqui. A Rosa, ela era namorada do melhor amigo do protagonista. E aí ele se apaixonou por ela, ele gostava muito dela, né? Depois de muita sedução, ele conquistou a Rosa, deixou o melhor amigo dele muito mal, que mostra que ele não tem empatia nenhum pelas amizades, né? Durante esse relacionamento com a Rosa, ele trata ela muito mal, ele busca vantagens pessoais, atrapalhando membros da família da Rosa, né? Tem um momento que ele convence a Rosa a internar um tio dela, para que ele pudesse ficar com um ateliê na casa. Ele, além disso, né? Ele fica com várias amantes quando ele tá com a Rosa, trai a mulher várias vezes, não dá atenção pra ela, né? E aí fica aquele relacionamento modorrento, chato, que nada muda, até um ponto em que os dois começam a engordar, aquela parte do relacionamento que o casal começa a engordar, aí ela engravida além disso, aí o cara obriga a mulher a abortar. Lembra um pouco o Encontro Marcado lá do Fernando Sabino nessa cena, só que de uma maneira mais complexa, que é narrado, né? Ele obriga a Rosa a vender a casa, enfim, ele acaba com a vida da mulher. Quando acaba com a vida da mulher, sabe o que ele faz? Ele mete o pé, ele vaza. Ele larga a Rosa, ele vai viajar para a Europa, lá ele conhece a Marina. E aí, no que ele conhece a Marina, ele reconstrói uma relação, né, que ele tinha com outra pessoa, melhor. Ele reconstrói a noção de ter um relacionamento com alguém, né? E aí nessa lembrança ele chora, ele fica aliviado por esse tempo ter passado e por ele estar se imaginando como uma pessoa melhor. É um conto muito sobre a frustração, sobre o olhar para o passado, e também sobre fazer as contas com o próprio passado e entender o seu momento presente. Eu acho super legal esse conto. É o melhor livro de contos da Lígia Fagundes, não à toa, né? Porque todos eles são construídos de uma maneira muito preocupada com os detalhes, com o desenvolvimento da narrativa, né? Vou colocar na última parte porque ela é muito interessante. Olha o que acontece aqui no fim do conto. Se eu conseguir chegar nele, né? Porque ele é um conto longo, tá? O Sauna. Tanto que ele fica retomando vários momentos do relacionamento dele com a Rosa. Ele fala do relacionamento com a Marina, né? Isso volta nesse diálogo com ela. E aí chega nesse momento derradeiro, que é o seguinte: você está sorrindo, tem razão. Tantas vezes prometi exatamente essas mesmas coisas, tantos projetos, lembra? Verdadeiros delírios de intenções, palavras. Não tem futuro. Não vamos falar em futuro, que isso agora não existe. Só tem agora. Respondo só por agora. Então, pergunta o funcionário enquanto me conduz de volta. Vejo seus pés enormes e comunico que estou um tanto enfraquecido, mas limpo. O próximo conto é um conto chamado Pomba Enamorada, ou Uma História de Amor. É a relação de um amor platônico que existe entre uma mulher e um homem, que é um Antenor, e esse cara ele é meio grosseiro e a mulher ela é toda derretida por ele, né? E ela é derretida do começo ao fim, ó. Encontrou-o pela primeira vez quando foi coroada princesa do baile da primavera. E assim que o coração deu aquele tranco e o olho ficou cheio d'água, pensou:
Acho que vou amar ele para sempre. Ao ser tirada, teve uma tontura, enxugou depressa as mãos molhadas de suor no corpete do vestido, fingindo que alisava alguma prega. E de pernas bambas, abriu-lhe os braços e o sorriso. Sorriso meio de lado, para esconder a falha no canino esquerdo que prometeu a si mesma arrumar no dentista do Rony, o Dr. Elcio. E isso se subisse de ajudante para cabeleireira. Ele disse apenas meia dúzia de palavras, tal como: "Você é que devia ser a rainha porque a rainha é uma bela bosta", com perdão da palavra. Ao que ela respondeu que o namorado da rainha tinha comprado todos os votos. Infelizmente não tinha namorado e mesmo que tivesse não ia adiantar nada, porque só conseguia as coisas a custo de muito sacrifício. Era o signo de Capricórnio os desse signo, ai meu Deus, perdi. Tem que lutar o dobro para vencer. Não acredito nessas babaquices, ele disse. E pediu licença para fumar lá fora. Já estavam dançando o bis da valsa dos miosotes e estava quente para danar. Ela deu licença. Antes não desse, diria depois a rainha enquanto voltavam para casa. Isso porque depois dessa licença não conseguiu mais botar os olhos nele, embora o procurasse por todo o salão e com tal empenho que o diretor do clube veio lhe perguntar o que tinha perdido. Esse conto aqui, ele é meio estranho, porque é sobre uma moça que ela é super apaixonadinha, ela era meio solitária e tal, e ela se apaixona por um escroto que é o Antenor, né? Ela nunca consegue conquistar o cara, sempre ela tá indo atrás, ele sempre tá dando um fora, ele sempre tá afastando, né? E depois de um tempo, os dois acabam se separando e cada um casa com uma pessoa diferente, né? Depois de bastante tempo, a Pomba, ela já tá ela já tá casada, né? Ela já tá com um relacionamento estabilizado com outra pessoa, mas ela vai lá para uma cartomante para ler um pouco mais sobre a sua sorte, sobre o seu amor. E aí a cartomante fala que o verdadeiro amor dela ia chegar pela rodoviária. Ela fica, pela rodoviária? E aí ela lembra o quê? Isso aí ela já é mais velha, ela já é mãe, já é vó, né? E aí ela lembra que o Antenor, ele é um motorista de ônibus. E ela pensa, não, se chega pelo rodoviário, então, né, o Antenor, eu vou lá atrás dele. E ela vai lá, se arruma, fica toda bonitinha e segue lá pra rodoviária para concretizar esse verdadeiro amor que nunca aconteceu. E aí eu quero que você veja a parte final desse conto, para entender as cenas que trazem o desfecho a esse conto, né? Aparecem vários outros personagens no meio da história. Ele é dividido em duas partes, né, que é o desejo e a busca. Deixa eu só chegar a essa parte aqui. Estamos em 3508, né? Perfeito. Olha essa parte. Ele devia chegar no ônibus amarelo e vermelho. Podia ver até como era, os cabelos grisalhos, costeleta. O nome começava por A. Olha aqui o as de espadas como a primeira letra do seu nome. O nome do cara é Antenor, falou que o nome dele era A, começava com A, né? Ela riu e seu risinho torto, a falha do dente já preenchida, mas ficou o jeito. E disse que tudo era passado, que já estava ficando velha demais para pensar nessas bobagens. Mas no domingo marcado, deixou a neta com a comadre, vestiu o vestido azul turquesa das bodas de prata, deu uma espiada no horóscopo do dia, não podia ser melhor, e foi. E aí o conto termina assim, você não sabe se aconteceu mesmo, você fica com a resposta no ar, né? E aí entra também o tanto que você gosta de responder às lacunas da literatura com o misticismo, né? Por exemplo, com a questão da astrologia. Ela olhou no horóscopo, era o dia de sorte, então ela ia lá. Então, se você quiser acreditar que deu tudo certo, deu tudo certo. Se você não quiser acreditar que deu tudo certo, então você pode imaginar que era tudo da cabeça dela. Enfim, é assim que termina essa história. O próximo conto, ele é mais barra pesada. Cara, esse outro conto, ele é sinistro. O nome dele é W.M., eu vou ler até o comecinho do conto para você ver. A chuva mansa e o céu de aço. Na mesa do Dr. Vereb, ou Vereb, o relógio branco marca 3 horas. 3 horas em ponto. Cheguei lá há pouco e a enfermeira pediu que esperasse. Então, como vão as coisas? Ele vai perguntar enquanto acende o cigarro. Como vai minha irmã? Pergunto eu. O silêncio ajuda a abrir o intrincado caminho aqui dentro por onde vou descendo até o fundo. Para ajudá-la, preciso eu também descer aos infernos. E no terceiro dia ressuscitar dos mortos. Rezo muito. Mas não aos santos limpos, rezo aos outros, aqueles rasados por espinhos, por demônios. Rezo principalmente a São Francisco de Assis, com seus olhos cozidos e mãos furadas. Ele pode ajudar minha irmã, ele e Dr. Wereb, que me acompanha nessa descida e me levanta e anima quando tropeço. Fiquei demais envolvido. Como vão as coisas? Me pergunta enquanto acende o cigarro. Acendo o meu, e sem nenhuma pressa começamos a falar nela. Bom, esse conto ele vai mostrar a vida de um esquizofrênico, né? O Vlado, ele é paciente de um hospital psiquiátrico, ele está internado porque ele assassinou a namorada dele, que é o Ying. Só que durante a narrativa, ele acredita que ele está no hospital para acompanhar a irmã dele. Então ele está numa eterna espera pela irmã. Ele parece ter uma obsessão pelas iniciais W e M, porque foi assim que a Wanda o ensinou o seu próprio nome, né?
Lá, o seu nome é um M de ponta cabeça, então ele pensa no M, no W o tempo inteiro, né? E aí você vê que a lembrança do passado e a realidade, eles vão se misturando o tempo todo, né? Deixa eu pegar um trecho aqui para você entender. Aqui, ó. Sentamos aqui. No dia seguinte, era meu aniversário, deixou no meu quarto um bolo com um WM escrito no creme de chocolate. Sentamos os três em redor do bolo. Flutuante como nos dias antigos, mamãe vestiu um longo decotado e me ofereceu uma pequena tartaruga que batizamos com vinho. Eu te batizo, Vamusa! Muito fina sua malha com rosa bem envelhecido, Wanda dançou para mim, só para mim, desde que mamãe continuava polidamente a ignorá-la. Depois prendeu meu pulso uma corrente com as iniciais gravadas na plaquinha de prata, WM. E aí continua falando do WM, o WM, né? E aí ele fala da Wing, como que ele conheceu, né? Ó, os ombros estreitos, a franja negra e lisa. Você é chinesa? Perguntei. Só a mamãe, disse examinando a plaquinha da minha pulseira. Riu quando deu com as letras. Mas meu nome também começa assim, quer ver? E molhando o dedo no copo, escreveu na mesa, Wing. Levei-a para um hotel. Por 2 dias esqueci Wanda, mamãe. Esqueci aquele M andando de cabeça para baixo, plantado nas mãos. Esqueci tudo em meio ao gozo. Eu estava precisando desse gozo feito de pausas amenas. Wing só falava amenidades com sua voz mais leve que a asa de uma borboleta. E aí vai desenvolvendo essa história, né? A mamãe morreu no fim desse mês, que ele fala sobre um acontecimento trágico da sua vida, né? E aí tem a segunda parte, ele vê as letras, ó. Presta atenção. Apaga no vidro da janela as 2 letras feitas no bafo. Aqui ela não vai ser maltratada, disse o Dr. Wereb. Nem você. Fale só se tiver vontade, está compreendendo? A chuva fortalecida faz tremer o arvoredo no meio do pátio. Então a realidade e a lembrança vão se misturando nesse conto, né? Olha essa última parte. Cadê? Onde está você, Wing? Gritei quando vi o jornal aberto no chão. E a data com a gota de sangue respingada era a véspera. Pisei no respingo estatelado duro e adiante, a mão pendendo para fora da cama com sua linda pulseira de prata. Fui subindo pelo fio sanguinolento, não tem pontuação, tá? Pelo fio sanguinolento do braço, passando agachado debaixo da pulseira como o fio que escorreu, sem sujá-la. Não esqueça esse detalhe, sem sujá-la. Fui subindo pelo fio ressequido, como fazia Wanda, com sua malha, subindo na letra até ficar hasteada. Em cima, Wing, não abra a porta. Wanda vai pedindo implorar, mas não abra. E agora esse rasgão na roupa e esse peito rasgado. Wanda morreu faz tanto tempo, mamãe. Disse, não sabia que ela era inaparente, porque eu ia atrás apagando os rastros por onde ela passava. Mas se eu limpar essa crosta no peito de Wink, vai aparecer o WM de lábios azuis, de tão frios, deixando entrever bem no vértice seu pequenino e amado coração. Então, aparentemente, ele matou a Wing, deixou o WM marcado no corpo dela, e ele acreditava, ele apagou isso da sua cabeça, né, para viver uma ilusão. Sabe o que isso me lembra? A Ilha do Medo, do Martin Scorsese, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que fala sobre a vida de um assassino, né, um cara que matou a esposa, e ele matou a esposa porque a esposa matou os filhos quando ele voltou da guerra, ele ficou maluco, não conseguiu superar isso, e aí criou uma realidade de fantasia dentro da sua cabeça, em que ele se fragmentou. Esse que é o lance do esquizofrênico, né? Ele se fragmenta. Ele não consegue entender que o mundo ele se fragmenta entre realidade e ilusão. E é assim que termina, né, o WM. O indivíduo que ele fica nesse pensamento louco, né, entre a realidade, a mentira e a ilusão. E eu acho muito interessante a Lígia Fagundes Telles ter colocado o fluxo de consciência para mostrar esse pensamento, né, desorganizado. Foi uma jogada muito interessante e arriscada dela. Escrever com fluxo de consciência não é fácil. Aí tem o conto... Bom, tem mais alguns contos, vão ser o Lua Crescente em Amsterdã, que vai falar de um casal que tem desgastes no relacionamento, né? Eles resolvem se aventurar fora do Brasil, né, para outros países do mundo. Aí não dá certo a viagem, eles acabam, no momento, tendo que dormir num banquinho. Aí eles veem uma menina com um docinho. Aliás, ela tá com um pedaço de bolo, eles ficam olhando, a menininha se assusta. Aí depois ela volta e vê que ela fica com vergonha, né? Tipo, eu fugi, né, do pessoal que tava com fome. Aí quando ela volta, ela nem encontra ninguém, ela só vê um passarinho que tá bicando uma borboleta. Existe uma relação entre o passarinho e a borboleta e o casal, que eles parecem ter se transmutado nesses animais, né? Aí tem o X do problema, que é uma narrativa sobre alienação, que mostra uma família que é pobre, que tá assistindo TV, tipo naqueles programas sensacionalistas, tipo do Silvio Santos, do Luciano Huck, né? Uma pessoa numa casa humilde, numa TV com a imagem horrível, vendo uma pessoa que é tipo é tipo um programa de pergunta e resposta, tipo um show do milhão, e essa família pobrezinha tá torcendo, né, para essa pessoa conseguir ganhar os seus prêmios,
enquanto eles estão sofrendo muito, né, com as vicissitudes da vida. Então existe a ideia e o desejo para ver o sucesso do outro, enquanto você mesmo está numa situação muito desagradável, uma situação, como que eu vou dizer, né, enfim, numa situação adversa, extremamente adversa. Eu vou adiantando logo pra gente terminar isso. Aí tem a mão no ombro, que é a história de um cara que ele sempre pensa, né, numa mão no ombro, porque ele tem um sonho, que é a morte que pega nele para levá-lo embora. E aí ele sempre fica com esse pressentimento de que a morte está a qualquer momento chegando ali, né? Inclusive, existe uma crítica a esse pensamento de que a morte vai chegar a qualquer momento, o desejo de que aquilo seja apenas um sonho, né? Deixa eu passar aqui rapidamente para chegar até essa parte do conto. A mão no ombro começa assim, ó. O homem estranhou aquele céu verde com a lua de cera coroada por um fino galho de árvore, as folhas se desenhando nas minúcias sobre o fundo opaco. Era uma lua ou um sol apagado? Difícil saber se estava anoitecendo ou se era já manhã no jardim, que tinha luminosidade fosca de uma antiga moeda de cobre. Estranhou o úmido perfume de ervas. Enfim, aí ele vai fazer a descrição, ele vai falar sobre esse sonho que ele tem da morte pegando nele, né, e que ele fica paralisado quanto a isso. E aí como que o conto ele vai se finalizar, né? Ele termina assim: agora vou escapar dormindo. Não era simples? Recostou a cabeça no respaldar do banco, mas não era sutil enganar assim essa morte saindo pela porta do sono. Preciso dormir, murmurou, fechando os olhos. Por entre a sonolência verde-cinza, viu que retomava o sonho no ponto exato em que fora interrompido. A escada, os passos. Sentiu o ombro tocado de leve. Voltou-se. Aí, o penúltimo conto é Presença, que aparece É engraçado. É um hotel em que só ficam idosos lá, mas um momento aparece uma pessoa mais nova, um hóspede mais novo. E aí os idosos não gostam disso, eles começam a sabotar esse jovem, né? Ó. Quando entrou pela alameda de pedregulhos e parou o carro de frente no hotel, o casal de velhos que passeava pelo gramado afastou-se rapidamente e ficou espiando de longe. O velho porteiro que o atendeu no balcão da recepção também teve um movimento de recuo. Ele pousou a mala no chão e pediu um apartamento. Por quanto tempo? Não estava bem certo. Talvez uns 20 dias, ou mais. O porteiro examinou da cabeça aos pés. Forçou o sorriso paternal, disfarçando o espanto com uma cordialidade exagerada. Mas o jovem queria um apartamento ali naquele hotel? Mas era um hotel só de velhos, quase todos moradores fixos antiquíssimos, né? Que graça um hotel desses poderia ter para um jovem? E aí continua essa história, se desenvolve, né? Do hotel que é muito bonito, ele é excelente. Aí ele é um cara que fica enchendo o saco, ele fica incomodando, né? Até que, no jantar, antes mesmo de provar a comida, despejou, isso aqui é a última cena, despejou sal, o molho inglês, a pimenta e bateu palmas vigorosas para os 3 velhos músicos, um pianista, um violinista e o careca do rabecão, que tocaram antigas peças de alguns hóspedes, ouviram imperturbáveis. Achou um certo amargor na goiabada de queijo. Ao se deitar, depois de ter tomado chá servido às 21 horas, ele já não se sentia bem. O cara foi envenenado pelos velhinhos que estavam lá no hotel porque eles não queriam um jovem morando com eles. Eu não lembro se é Triplex, um filme que tem uma senhora que ela fica tentando matar os outros hóspedes. Se é Triplex ou se é Duplex, não sei, eu não lembro. Mas eu acho que é um filme com Ben Stifler, que acontece uma coisa parecida aqui. Ah, mentira, não é o penúltimo não, tem mais alguns contos. Tem o Noturno Amarelo, que existe o pensamento, né, ó. Vi estrelas, mas não vi a lua, embora sua luminosidade se derramasse pela estrada. Apanhei um pedregulho e fechei-o com força na mão. Por onde andará a lua? Perguntei. Fernando arrancou o paletó no auge da impaciência e perguntou, com voz esganiçada, se eu pretendia ficar a noite inteira ali de estátua, enquanto ele teria que encher o tanque naquela escuridão, porque ninguém lhe passava o raio da lanterna. Bom, é sobre um cara que causa sofrimento a muitas pessoas no passado, ele fica lembrando disso, né? Aliás, sobre uma mulher que é a Laura, ela fica pensando nessas situações que ela julgou inadequadas, erradas para a vida dela, né? Só que são coisas do dia... Não é coisas do dia a dia, mas são coisas que não são horríveis, sabe? Ela fica pensando, tipo... uma vez que ela roubou uma peça de xadrez do vô. Ela nunca visitou a avó direito, ó. Acho que esse ponto é o mesmo da manta que fiz para sua avó, lembra? Só que usei uma lã mais grossa. Interrompi seu devaneio. O médico tinha dito que iria ficar 6 meses, mas o que foi que os médicos disseram? Tinha fugido? Aí depois a protagonista, ela lembra de novo, né? Da sua avó, que nunca foi visitar, quase nunca visitou a sua avó, então fica com vergonha, fica com medo desse passado que ela deixou coisas para trás, né? E ela vai tentando entender qual que é o sentido dessas coisas na sua vida. Como que se encerra esse conto, né?
ele termina da seguinte forma, é um diálogo, né? Atravessei o jardim que não era mais jardim sem o portão, sem o perfume. A vereda fora desembocar na estrada. O carro continuava lá adiante com suas portas abertas e seus faróis acesos. Fernando tapava o vasilhame. Demorei muito? Ele vestiu o casaco, acendeu um cigarro. Se demorei? Mas como? Eu tinha saído? Entrei no carro e me vi no espelho iluminado pela lanterna. Minha pintura estava intacta. Eles conversam. Fiquei olhando a Via Láctea através do vidro. Fechei os olhos. Fechei com força a argola de Eduarda que ainda trazia na mão. Nem de esquilo pensei em dizer ou disse. De repente eu me senti sozinha e feliz assim em silêncio olhando a estrada. É o momento em que a protagonista ela se acerta com seu passado e começa a entender que aquilo fez parte da sua formação como pessoa. Aí o penúltimo conto, finalmente, né? É um conto de humor em que um médico psiquiatra ele vai dar uma saída enquanto o paciente, que chama Max, ele o espera numa consulta. O doutor ele pede para o Max atender alguns telefonemas e dar alguns recados, né? E aí, num certo momento, o paciente liga lá para ele, vai até o consultório e encontra só o Max. Só que aí o Max ele começa a fingir ser o médico real, né? E aí depois acontecem coisas incoerentes, conselhos que ele dá que não fazem sentido nenhum, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Já senti todas as doenças do mundo, fiz dezenas de exames, radiografias. Meu médico nem sequer quer mais me receber. Você não tem nada. Já me repetiu não sei quantas vezes. E aí ele continua, esse paciente fica falando o que acontece, né? E aí eles começam a discutir um negócio que não tem nada a ver com medicina. Aí ele fala, éramos amicíssimos, meu irmão e eu. Ah, eu também amava meu irmão menor. Foi esmagado aqui bem na frente do portão da clínica. Aqui na frente, doutor? É, não, mas continua. E aí fica essa trocação de ideia que nunca chega a lugar nenhum. Ele não fala, não dá o diagnóstico, ele não dá uma receita, né? Eles vão falando sobre a vida, é um conto engraçado. Aí, depois chega o doutor, né? Assim que se viu sozinho, foi até a janela do vidro e ficou vendo o homem atravessar o jardim num passo vacilante. Que ele tinha dado a... Cara, ele deu uma dica não muito boa. Ele mandou o cara se matar, assim, pra resolver o problema dele. Enfim, quando o doutor voltou, Maximiano estava de pé ao lado da mesa com um bloco de notas na mão, o cachimbo esvaziado e o cinzeiro limpo. Pronto, Max, agora pode ir tomar seu lanche. Algum recado? Uma senhora telefonou, mas não quis dizer o nome. E um cliente, o professor Nóbrega, também ligou, disse que só pode vir na sexta, vai combinar a hora com a dona Doris. Dr. Ramazian encheu o cachimbo, falou depois de uma baforada. Ótimo, nada mais? Momento, deixa eu ver. Disse ele franzindo a testa, encarou o médico. Não, ninguém. Posso ir? Sim, sem dúvida, disse o médico, passando um olhar distraído na folha de bloco com as anotações. Ótimo, Max, você vai indo muito bem. O progresso que fez, estou muito satisfeito. Eu também. Falta apenas esse último passo, você sabe, assumir sem possibilidades de retrocesso. Então estará curado. Que foi? Você disse alguma coisa? Não, doutor, o senhor tem razão. Vamos pro lanche? E aí termina a história, depois ele ter recomendado para um paciente que ele se matasse, porque... o verdadeiro motivo dos seus problemas não era um motivo físico, mas um motivo existencial, enfim. E aí a gente chega pro conto derradeiro. O último conto, ela é uma crítica principalmente ao que estava acontecendo no Brasil pós instauração da ditadura militar, e fala também sobre a corrupção, sobre a burocracia, né? Fala sobre a crítica da ditadura, fala sobre a crítica à elite econômica brasileira, né? Que não aceita ser a mesma integrante da mesma classe social que outros grupos, como os grupos políticos, a classe média, por aí vai. A história se passa dentro de uma casa de campo em que existem representantes de várias nações que têm várias siglas com nome engraçado e eles estão discutindo a situação da invasão dos ratos, né? Eles não têm nomes, as pessoas, eles só têm a ocupação, eles só são representados pelas próprias ocupações, né? O chefe das relações públicas, o secretário do bem-estar público, deixa eu ver, aí tem o prefeito de não sei aonde, o diretor das classes conservadoras. Então, a Lígia Fagundes, ela coloca indivíduos como representações de certas classes da sociedade e eles estão discutindo essa chegada dos ratos, né? E aí, no final das contas, eles não conseguem encontrar um jeito de resolver a situação. Aí os ratos, eles entram na casa, eles devoram tudo, eles comem comida, eles comem pessoas, eles comem móveis, eles comem roupas. E o único que sobrevive é um secretário que organiza a festa porque ele fica escondido dentro da geladeira. E no final você não sabe quem que é rato, quem que é gente, quem que domina a organização política, se existem pessoas mesmo, se não são ratos disfarçados, né? Eu acho que ele é o maior conto, ele é o mais longo do livro, e aí eles ficam discutindo, né, o que está acontecendo no mundo, eles ficam falando da situação dos ratos que podem chegar a qualquer momento. No rigoroso inquérito que se processou para apurar os acontecimentos, o chefe das relações públicas jamais pôde precisar quanto tempo teria ficado dentro da geladeira, enrodilhado como um feto, a água gelada pingando na cabeça, as mãos endurecidas de cãibra, a boca aberta
no mínimo vão da porta que ele de vez em quando algum focinho tentava forcejar. Lembrava-se, isso sim, de um súbito silêncio que se fez no casarão. Nenhum som, nenhum movimento, nada. Lembrava-se de ter aberto a porta da geladeira. Espiou. Um tênue raio de luar era a única presença na cozinha esvaziada. Foi andando pela casa completamente oca, nem móveis, nem cortinas, nem tapete, só as paredes e a escuridão. Começou então um murmurejo secreto, rascante, que parecia vir da sala de debates e teve a intuição de que estavam todos reunidos ali de portas fechadas. Não se lembrava sequer de como conseguiu chegar até o campo. Não poderia jamais reconstruir a corrida, correu quilômetros. Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Esse desfecho ele lembra um pouquinho o desfecho do Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Em que existe uma revolução de animais, mas os animais acabam se corrompendo e cedendo às vontades dos humanos, né? Esses ratos, eles podem ser uma metáfora, né? Pode ser uma denúncia da situação do Brasil durante a ditadura, né? O sofrimento da população. Existe a manipulação da mídia que fala, os ratos não estão vindo, eles não são tantos assim. Existe uma repressão política, uma repressão econômica no Brasil que é retratada também no conto. Enfim, o Seminário dos Ratos, ele vai fazer uma crítica muito forte ao quanto que a sociedade deixou a ditadura se alimentar cada vez mais da população e como que ela conseguiu criar raízes por mais de 20 anos na sociedade, né? Manipulando as pessoas, provocando medo e fazendo com que os indivíduos não soubessem a realidade dos fatos. É assim que termina Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, um grande livro de contos e também um grande representante do pós-modernismo brasileiro. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.